Irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma noite que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó nos concede. Mais uma noite que estamos na expectativa da volta do Rei. Que as trombetas hoje possam soar e que nós possamos subir para Sião. E que o primeiro culto, irmãos amados, lá em cima, lá na Nova Jerusalém, eu creio, vai estar sendo ministrado por Elias. E parem para imaginar, ao seu lado, acompanhando esse santíssimo culto, vai estar Salomão, vai estar o rei Davi, no coral vai estar a rainha Esther. Quão bom será nós estarmos no meio dos escolhidos do Senhor. Aos companheiros de fada, aos irmãos de fadas, também vos saúdo com a paz do Senhor. Rogo a Deus, agradeço a Deus todos os dias por fazer parte desta belíssima corporação que é de bombeiros civis. Eu sempre digo isso nos meus comentários em redes sociais, que é com orgulho que eu ostento esse brasão, não na minha farda, não no meu uniforme, mas dentro do meu peito. Eu sempre digo isso também nas redes sociais. Bombeiro, ele não faz curso para se tornar bombeiro, ele nasce bombeiro e apenas um tempo depois ele aprimora os seus conhecimentos. Amados irmãos, vamos meditar um pouco nessa noite na palavra do Senhor Jesus. Deus ele já tinha colocado essa palavra no meu coração e na semana passada me deu a oportunidade de levar a sua Santa Grey. E hoje, mais uma vez, ele me incomoda. E através dessa inquietação que ele coloca em meu coração e usando dessa ferramenta que é a internet, eu vou levá-la a um número maior de pessoas. O que eu quero refletir com os irmãos é o que está no livro de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 41. As duas primeiras palavras desse versículo: vigiai e orai. Queridos irmãos em Cristo Jesus, estamos vivendo momentos turbulentos no mundo. Muito do que está acontecendo hoje está escrito na Bíblia. Muita gente está se espantando com crises econômicas, guerras, pestes, muita coisa que está acontecendo, muitos se espantam, mas os crentes não. Porque os crentes, aqueles que servem a Deus, aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo, já sabiam que isso estava para acontecer. Há alguns anos atrás, na minha infância, eu lembro que um vizinho meu que era evangélico, ele já dizia para mim, ele vai chegar um tempo em que para se comprar, você vai ter que ter uma marca, você vai ter que ter um chip, uma peçazinha na sua mão, na sua testa. E nos Estados Unidos, na Europa, já foi implantado esse chip. Aqui no Brasil já está em debate no Congresso Nacional. Estão apenas discutindo quem vai pagar o custo. Cristo está voltando. E ele mesmo diz: vigiai e orai. O pecado está entrando na igreja. Deus ele tira Israel do Egito, faz Israel caminhar durante 40 anos pelo deserto. Mas ainda hoje, o povo de Deus continua com o Egito dentro do seu coração. Muitos cultos em algumas denominadas religiões estão trazendo mecanismo de cultuação ao homem, aonde o homem é mais importante do que a palavra de Deus. Tem doutrinas aí em que você vai para pegar uma caneta ungida. Tem doutrinas aí que apregoam que você deve levar o tijolo da unção. Tem doutrinas aí que valorizam a água do tanque de Betesda, onde nós sabemos que não foi a água que curou aquele paralítico, e sim o poder do Senhor Jesus Cristo. Tem doutrinas aí em que o líder espiritual, enquanto ele vai pregando, ele enxuga o rosto com uma toalha e joga para a plateia, porque não dá para dizer que uma igreja dessa, chamada igreja, e sim é um verdadeiro show. Os crentes hoje, muitos crentes, estão correndo atrás de profecias, estão correndo atrás de milagres tal qual eles possam ver. E muitas vezes Jesus Cristo, quando ia realizar um milagre, ele tirava a pessoa do meio da multidão e realizava aquele milagre em secreto e dizia para aquela pessoa: olha, vai e não conta a ninguém a bênção que tu recebeu. Vigiai e orai. Vigiai e orai, Israel. Vigiai e orai. Cada vez que você ora, você vai levantando ao seu redor, você vai levantando ao redor da sua família, você vai levantando ao redor da tua casa um muro. Cada oração sua, você coloca uma pedra nesse muro e vai erguendo.
Eu já escutei muita gente dizer, para que se orar tanto? Eu já escutei muita gente dizer, olha, não tenho tempo de ir para a igreja por conta disso, por conta daquilo. E eu sempre costumo dizer, eu fico imaginando um dia em que você estiver numa tribulação, em que o seu barco estiver no mar revolto e você começar a clamar ao leão da tribo de Judá e ele olhar lá de cima e disser, hoje eu não tenho tempo porque hoje eu estou de folga. Ou hoje eu não tenho tempo que eu tenho que arrumar o céu, eu tenho que arrumar a casa, porque logo, logo a minha igreja vai subir. Como será a tua vida sem Cristo? Vigiai e orai, Israel. Cada oração sua, como eu disse, você vai erguendo aquele muro ao redor da sua família, ao redor da sua casa. E logo, logo, com tantas orações, você vai estar com uma muralha imensa protegendo a sua vida. Uma muralha espiritual ao qual você não vê, ao qual seu vizinho não vê, mas no reino espiritual vai estar vendo. Mas quando você erguer essa muralha lá em cima, ergue também uma guarita e monta vigilância. Fica lá em cima. Aqueles irmãos em Cristo Jesus, os bombeiros civis que serviram ao Exército Brasileiro ou a qualquer Força Armada, sabem o que é bem montar vigília. É você ficar atento a qualquer movimento estranho. Fica no alto desta muralha, mantendo vigilância constante, olhando sempre para o horizonte, porque assim que você vê a fumaça, as poeiras do carro do inimigo vindo contra você, você já vai dobrar seu joelho e clamar ao Deus Altíssimo. A palavra de Deus nos conta que Josafá, ao receber a notícia de que uma grande multidão vinha contra ele clamou a Deus. Ele apregoou o jejum. Todo o povo apregoou o jejum e foi para o templo orar e clamar. E Deus respondeu: a peleja não é tua, aquieta-te, fica calmo. E Deus entrou na batalha como um general grande que ele é e derrotou todos os inimigos do rei Josafá. Vigiai e orai, que os tempos estão difíceis. O certo está deixando de existir, igreja. O certo está deixando de existir. O mundo está virando de ponta cabeça. O errado está passando a ser certo. Coisas que nós aprendemos com os nossos pais no passado, hoje, se nós tentarmos ensinar os nossos filhos, as pessoas já nos taxam de loucos. Dizem que é errado. Dizem que é errado. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Cristo, ele nos selecionou, ele nos separou desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, Israel. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui como Israel estava no passado, caminhando pelo deserto. Cristo, ele continua à nossa frente como coluna de fogo, durante a noite e durante o dia como uma coluna de nuvem. O problema é que muitos estão com os olhos fechados e os corações endurecidos. Muitos estão querendo crer primeiro no milagre, para depois crer no Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai. Não é tempo mais para se brincar de ser crente. Não é tempo mais para se brincar de ir à igreja. A alegria de crente, a alegria do evangélico tem que estar na igreja acima de qualquer coisa. Orando, joelho no chão, clamando aos Deus do céu, clamando ao leão da tribo de Judá, clamando à rosa de Sharon, dizendo: Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és soberano, tu és altíssimo, tu és o dono da minha vida, tu és que pode tudo, eu não posso nada. Não é que Cristo não saiba o poder dele, ele sabe. Mas quando você dobra seu joelho em oração e começa a dizer isso, o ego de Cristo não é elevado porque Cristo não tem ego. Mas as bênçãos do céu começam a descer sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E começam a atingir todos os seus vizinhos. Todos os seus vizinhos são atingidos através da sua oração. Toda a sua comunidade é impactada. Porque jamais as trevas vão superar o brilho de Jesus Cristo. Jamais as trevas vão sucumbir à luz que vem dos céus altíssimos. Mas para isso, a sua vigilância e a sua oração tem que ser constante. Em Gênesis, capítulo 1, o versículo 1 diz assim: no princípio estava Deus, Todo-Poderoso, Soberano. E ele já começa a palavra dele dizendo: no princípio eu estava lá, fui eu que criei tudo. E é interessante que em Apocalipse, capítulo 22, o verso 13, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele começa a palavra dele dizendo que ele é o princípio. Ele termina a palavra dele em Apocalipse, o último livro da Bíblia, dizendo que ele é o princípio. Então tua oração é para ele, tua adoração é para ele. Você é um soldado de Cristo. Vigiai e orai. Que esta palavra ela possa ser plantada no coração de todos aqueles que vão estar vendo esse vídeo. Que vocês possam refletir verdadeiramente na palavra do Senhor Jesus. E nessa noite, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, porque Ele tem plantado em meu coração um pouquinho de sabedoria para ler, entender a palavra dEle e levá-la. Eu lembro que antes de ser evangélico, eu pedia muito ao Senhor. Deus, o dia que eu me tornar evangélico, o dia que eu me tornar um crente, me dá o dom da palavra para que eu possa levá-la a quem necessita. E Ele, pela sua infinita misericórdia, tem feito isso. Como diz a letra daquele hino: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Fiquem com Jesus Cristo, caminhem do lado dele. Que ele segure firme nas nossas mãos. Porque quando nós seguramos na mão de Cristo, nós temos tendência a soltar pela nossa fraqueza. Mas quando ele segura nas nossas mãos e ele diz: tu és meu, nada, nada, nada abala esse amor, essa comunhão. Vigiai e orai, Israel. Vigiai e orai.